O Wonka, quando teve o trailer lançado, dividiu muitas opiniões, virou chacota pra muita gente por causa do Oompa Loompa e coisa do tipo, mas a verdade é que o Wonka é uma ótima surpresa. Pelo menos foi pra mim. O Wonka é, na verdade, uma espécie de prequel, né? Não que tenha uma ligação direta ou não com o filme do Tim Burton ou com o original, mas acaba sendo essa história de origem do Wonka que provavelmente vai ter sequências, provavelmente a Warner vai tentar transformar em um universo que pra mim, não que o filme deixe um grande gancho pra isso, não deixa, é um filme que ele se fecha completamente nele mesmo. Mas é bom fazer não uma comparação, mas citar os outros filmes, porque se você for esperando exatamente o Willy Wonka ou do Johnny Depp ou do Gene Wilder, você vai encontrar algo bem diferente aqui que poderia ser facilmente justificado por ser uma história de origem. E a gente traz aqui na direção o Paul King, que é mais conhecido pelos Paddingtons, né? O Paddington 1 e o Paddington 2, que é esse diretor curioso que parece que ele gosta muito dessa fantasia, né? Ele parece que ele faz aqueles filmes que te abraçam e são super confortáveis e coisa do tipo. O Paddington, os dois são muito legais, os dois filmes dele. E aqui ele vai ter um trabalho parecido. Não vai ter aquela pegada um pouco mais sombria em algum sentido. Por mais que sejam filmes para criança, os outros dois também, mas tem um negócio mais de um Wonka quase mais vilanesco, as coisas que ele faz com as crianças e coisas do tipo. Aqui não, aqui vai ser um filme até com uma pegada meio Disney em algum sentido, né? Vai ser um filme que vai ter um maniqueísmo muito claro, por exemplo, aqui do herói e dos vilões, e os vilões vão ser super caricatos e coisa do tipo. O que, se esse filme fosse feito talvez no começo dos anos 2000 ali, eu teria uma visão talvez bem diferente dele. Hoje em dia esse filme ele acaba se diferenciando bastante do que vem sendo feito no cinema blockbuster como um todo, porque hoje em dia a gente vive um momento em que o maniqueísmo é visto como algo abominável. Sempre o vilão não pode ser exatamente um vilão, ele tem que ter mais camadas, como gostam de dizer, e coisas do tipo. E todos os filmes, por mais que seja fantasia, Hollywood faz fantasia atrás de fantasia, tem que ser uma fantasia meio realista, visualmente realista. Vejo tantas e tantas pessoas, inclusive pessoas que fazem vídeo no YouTube, falando que o bom CGI é o CGI que parece real, como se essa fosse a única possibilidade do CGI. Ou a gente vai para os filmes da Marvel que teoricamente são algum tipo de fantasia, só que tudo tem que ser explicado cientificamente ou com uma espécie de ficção científica e por aí vai. O Paul King ele vai por um caminho oposto, um caminho que é muito mais voltado com aquele que a gente estava acostumado com o cinema de antes, o cinema, sei lá, da década de 50, o cinema do começo dos anos 2000 mesmo, em que a fantasia era algo aceito. Para mim, a grande sacada aqui do Paul King é não só acreditar na fantasia desse mundo, como parece que ele é apaixonado por essa fantasia e toda a construção estética vai nesse sentido. Então, como eu disse, ele não vai buscar, por mais que tenha alguns comentários aqui, né, de romper com esse sistema de cartel dominante, o próprio lance inicial de que ele chegando sozinho, pelo esforço dele, ele não consegue nada, ele só vai conseguir quando ele se une com um grupo disposto a derrubar esse sistema e coisa do tipo, ou o próprio personagem do Wonka vai ter o passado com a mãe, que vai se aprofundar um pouco mais nele, coisa do tipo, ou mesmo com a Noodle e por aí vai. Mas, de forma geral, o filme ele vai ser bem direto nesses aspectos. Aqui não vai ter tanta preocupação em soar muito complexo, e sim ser muito mais fantástico. É isso que o Paul King busca aqui com o filme dele. E isso vai estar muito presente em todas as escolhas estéticas aqui. Então vai ser um filme que, diferente da maioria dos filmes que usa o CGI para parecer real, aqui não tem esse objetivo. Aqui tudo é extremamente colorido. Eu falo que falta cor em Hollywood atualmente. Tudo é acinzentado, tudo é filmado em luz branca e mexido na pós-produção para soar acinzentado e real. Aqui não é o caso. Aqui ele não tem medo até de soar meio brega, de soar
alguns discursos extremamente bregas, ou o próprio Oompa Loompa do Hugh Grant de parecer meio bizarro, dos vilões parecerem caricatos, não tem esse problema, porque o Paul King, ele abraça toda essa fantasia. E aí ele vai se usar muito mais da computação gráfica para dar cor ao filme, mas principalmente para fazer aquilo que ele não conseguiria fazer com uma câmera, com os truques do cinema, com os efeitos práticos e coisas do tipo. Então, aí é um uso do CGI que eu já acho muito mais interessante, que permite essa câmera passear por essa cidade que ganha uma vida, uma aura mágica, passear por tudo aquilo de uma forma que uma câmera nem com um drone seria possível fazer, permitir que a câmera, por exemplo, atravesse grades de uma janela e adentre um quarto e passeie para outro lugar e por aí vai. Então não é aquela pegada meio dos filmes live action da Disney que querem soar bastante pomposos e tal, mas não tem muito uma paixão por aquela fantasia. Aqui em Wonka eu sinto essa paixão. E aí entra muito no lance do musical. É um filme que vai criar esse conflito direto desde o início entre o fantástico e o real. O fantástico surge quase como um sonho. Quando a gente tem todo um número musical do Wonka chegando naquele lugar e vendo onde ele quer estabelecer uma fábrica ou fazer os chocolates dele e tudo mais, e rapidamente isso é confrontado pelo real, que não é tão fácil assim. E aí entra muito de um jogo cinematográfico que o Paul King domina muito bem. O musical é um gênero que, por essência, é fantasia. O musical é um gênero onde as pessoas, por exemplo, conversam cantando e isso é normal naquele mundo. Aqui ele faz muito bem essa brincadeira. Esses personagens que vivem essa fantasia, eles conseguem fazer tudo isso. Eles conseguem ir por o caminho do musical, eles conseguem falar cantando, eles conseguem criar esses grandes números musicais e embarcar em tudo isso. Ao mesmo tempo que tem esse conflito com o mundo real que olha para aquilo e tenta negar de qualquer forma esse sonho, digamos assim. Então é muito interessante como toda essa visão dele para a fantasia é transportada por meio dos elementos estéticos. Então tudo vai nesse sentido. O CGI é muito usado aqui, é muito importante para poder dar toda essa pulsão que o filme tem, toda essa leveza que a câmera tem de poder ir para muitos lugares, e a montagem também em algum sentido para criar esses números musicais e tudo mais. Então ele vai criar desde o início quase que uma ode à fantasia aqui. Como eu disse, ele vai mais numa pegada Disney no sentido de ser um filme talvez um pouco mais infantil, não tem aquelas sacadinhas, principalmente do filme da década de 70, que era um pouco mais macabro em algumas coisas e coisas do tipo. Aqui não, aqui ele tem toda essa leveza que é muito comum dos filmes do Paul King, como era, por exemplo, em Paddington. Inclusive ele traz alguns nomes do elenco de Paddington pra cá, né? O Hugh Grant, que fez o segundo, a Sally Hawkins, que tem uma participaçãozinha aqui, além do Timothée Chalamet, tem a Olivia Colman, que parece que ela não recusa papéis. A Olivia Colman tá em todos os filmes e séries do mundo atualmente. Enfim, uma boa surpresa, Wonka, não esperava nada desse filme e gostei bastante, consegui me divertir bastante com o resultado final. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.